Diário de Jonathan Harker. Bistritz, 3 de maio. Saí de Munique no dia 1º de maio, às 8h35 da noite. E cheguei a Viena na manhã seguinte bem cedo, por volta das 6h46. O trem estava 1 hora atrasado. Pelo pouco que vi de dentro da estação e pela pequena caminhada que fiz pelas ruas da cidade, Budapeste me pareceu um lugar maravilhoso. Mas fiquei com medo de me afastar demais da ferrovia, já que, como chegamos tarde, o trem deveria partir o mais próximo possível da hora marcada. A impressão que tive foi a de que estávamos saindo do Ocidente para entrar no Oriente. Pela mais ocidental de todas as esplêndidas pontes que pairam sobre o Danúbio, aqui largo e bem profundo, chegamos a lugares que, em outra época, haviam sido dominados pelos turcos. O tempo estava bom e já era noite alta quando chegamos a Klausenburg. Me hospedei no Hotel Royal e, no jantar, comi frango com pimenta vermelha. Estava muito saboroso, mas me deu muita sede. Lembrar de pegar a receita para a mina. Perguntei ao camareiro e ele me disse que se chamava Paprika Handel e, como era um prato nacional, seria muito fácil obter a receita em qualquer lugar dos Cárpatos. Descobri que meus poucos conhecimentos de alemão me ajudavam muito ali. De fato, não sei como me teria virado sem isso. Como tive algum tempo livre durante minha estadia em Londres, visitei o Museu Britânico e procurei na biblioteca por livros e mapas sobre a Transilvânia. Eu acreditava que um prévio conhecimento do país seria de grande utilidade e importância para tratar com um nobre da região. Pude verificar que o distrito mencionado pelo conde estava localizado no extremo oriental do país, justo na fronteira de 3 estados: Transilvânia, Moldávia e Bucovina, no centro dos Montes Cárpatos, uma das partes mais selvagens e desconhecidas da Europa. Não consegui encontrar nenhuma orientação ou alguma outra ferramenta que jogasse alguma luz sobre a exata localização do castelo de Drácula. Devo dizer que neste país os mapas não se comparam, em exatidão, com os nossos. Uma das poucas coisas que descobri foi que Bistritz era um povoado bem conhecido. Vou incluir aqui algumas de minhas notas, pois podem clarear minha memória quando contar sobre minhas viagens à mina. A população da Transilvânia é formada por 4 nacionalidades: saxões no sul, misturados com os eslovacos, descendentes dos dácios, os magiares no oeste e os zequeles no leste e norte. Estou indo ao encontro destes últimos que afirmam ser descendentes de Átila e dos hunos. Pelo que li, todas as superstições conhecidas no mundo estão reunidas aqui nos Cárpatos, como se o lugar fosse o centro de algum tipo de redemoinho da imaginação. Por isso, acredito que minha estadia poderá ser muito interessante. Lembrar que devo perguntar ao conde sobre essas crenças. Não dormi bem, apesar de minha cama ser bastante confortável, pois tive todo tipo de sonhos estranhos. Durante a noite, um cachorro latiu embaixo de minha janela, o que pode ter contribuído para que meu sono tenha sido bastante perturbado. Ou pode ter sido a pimenta da hora do jantar, já que apesar de ter bebido toda a água do garrafão disponível em meu quarto, continuei com muita sede. Já era madrugada quando consegui dormir e acordei apenas porque me chamaram insistentemente para o desjejum. Parece que neste lugar a pimenta acompanha todos os pratos, pois o condimento também esteve presente no café da manhã, quando me serviram uma espécie de mingau de farinha de milho chamado de mamaliga, e berinjela recheada com carne, um prato delicioso que eles chamam de impleata. Lembrar de pegar essa receita também. Comi rapidamente. O trem sairia um pouco depois das 8 horas, ou melhor, deveria ter saído, porque depois de sair correndo do hotel por volta das 7, tive de me sentar no vagão e esperar por mais de 1 hora antes que o comboio finalmente partisse. Bom, acredito que quanto mais se vai para o leste, menos pontuais são os trens. Como será na China? Durante todo o dia viajamos através de um país repleto de belezas. Algumas vezes, víamos povoados ou castelos no cume de íngremes colinas. Em outros momentos, o trem passava ao lado de rios e riachos, que pelas largas e pedregosas margens pareciam estar sujeitos a grandes inundações. Em todas as estações havia grupos de pessoas, por vezes pequenas multidões, vestindo todo tipo de traje. Alguns eram exatamente iguais aos camponeses de meu país, ou,
aos que havia visto na travessia pela França e Alemanha, com jaquetas curtas, sombreiros redondos e calças feitas por eles mesmos. Eram bastante pitorescos. As mulheres eram bonitas de longe, mas nem tanto quando vistas de perto. Todas usavam blusas brancas de mangas compridas e a maioria usava cintos largos com um monte de tiras penduradas, formando uma espécie de saia. Claro está que todas usavam anáguas por baixo. As figuras mais estranhas que vimos foram os eslovacos, com seus grandes chapéus de vaqueiros, largas calças, camisas brancas de linho e grandes e pesados cintos de couro, daqueles cheios de tachinhas. Tinham cabelos compridos e escuros e os bigodes negros e grossos. Posso dizer que eram bastante pitorescos também, mas não pareciam nada simpáticos. Em qualquer lugar, eles seriam facilmente confundidos com alguma velha gangue de bandidos. No entanto, me falaram que são bastante inofensivos e muito tímidos. Já estava anoitecendo quando chegamos a Bistritz, um lugar antigo e bem interessante. Como fica praticamente na fronteira, sua história é marcada por vários períodos agitados, como se pode perceber pelos sinais deixados pelo tempo. Em 50 anos, aconteceram 5 grandes incêndios, em 5 ocasiões distintas, causando estragos terríveis. No começo do século XVII, sofreu uma invasão que durou 3 semanas, causando a morte de 13.000 soldados. E a essas baixas se somaram milhares de pessoas que morreram ou de fome ou de doenças. O Conde Drácula me indicou o Hotel Golden Crown, que, para minha satisfação, era histórico e bastante tradicional. Eu queria mesmo conhecer tudo o que fosse possível dos costumes e cultura do país. Claro que já me esperavam, pois quando me aproximei da porta vi que ali estava uma senhora de rosto alegre, vestida como uma típica mulher do interior. Roupa branca com um avental duplo na frente e atrás, de um tecido vistoso, mas tão ajustado ao corpo que não poderíamos dizer que fosse modesto. Quando me aproximei, ela se inclinou e disse: "É o senhor inglês?" "Sim", respondi. "Jonathan Harker." Ela sorriu e deu algumas instruções a um homem idoso que havia seguido até a porta. O homem saiu, mas voltou rapidamente, segurando uma carta. Meu querido amigo, bem-vindo aos Cárpatos. O estou esperando ansiosamente. Durma bem esta noite. Amanhã, às 3 horas, sairá a diligência para Bucovina. Já está com um lugar reservado. No desfiladeiro de Borgo, minha carruagem o estará esperando e o irá trazer à minha casa. Espero que sua viagem de Londres até aqui tenha transcorrido sem obstáculos e que desfrute de sua estada em meu belo país. Seu amigo, Drácula. 4 de maio. Meu hospedeiro havia recebido uma carta do conde lhe dizendo para reservar o melhor lugar da diligência para mim. Mas ao lhe perguntar sobre os detalhes, se mostrou um tanto reticente e fingiu não entender o meu alemão. Isso não poderia ser verdade. Até agora, ele havia me entendido perfeitamente. Bom, pelo menos respondi a minhas perguntas como se assim fosse. Ele e sua mulher, a senhora que me recebeu, se olharam com um certo receio. Ele murmurou que o dinheiro havia sido enviado em uma carta e que isso era tudo o que sabia. Quando perguntei se conhecia o Conde Drácula e se poderia me falar algo sobre o seu castelo, tanto ele quanto sua esposa se esquivaram, dizendo que não sabiam mais sobre o assunto e se negaram a comentar qualquer outra coisa. Já era quase hora de partir e não tive tempo de perguntar mais nada a ninguém, mas tudo me parecia muito misterioso e nada tranquilizador. Pouco antes de sair, a senhora veio até o meu quarto e disse com uma voz nervosa: "Tem que ir. Meu jovem, o senhor precisa mesmo ir?" Estava em tal estado de excitação que me pareceu haver perdido a noção do pouco alemão que sabia e misturou com outro idioma do qual não entendi uma só palavra. Apenas compreendi algo ao fazer algumas perguntas. Quando disse que tinha que ir imediatamente por conta de negócios importantes, ela me perguntou: "O senhor sabe que dia é hoje?" Respondi que era o dia 4 de maio. Ela sacudiu a cabeça e disse: "Sim, isso eu já sei. Isso eu já sei. Mas o senhor sabe que dia é hoje?" Quando respondi que não havia entendido, ela continuou: "Estamos na véspera do dia de São Jorge. O senhor não sabe que hoje, quando der a meia-noite,
todas as coisas demoníacas do mundo terão pleno poder. O Senhor sabe onde vai e para o que vai. Estava tão desesperada que tentei acalmá-la, mas não tive sucesso. Por fim, se ajoelhou e implorou para que eu não fosse. Que pelo menos eu esperasse 1 ou 2 dias antes de partir. Tudo aquilo era bastante ridículo, mas não me senti tranquilo. No entanto, tinha um negócio a tratar e não poderia permitir que algo o atrapalhasse. Então a levantei e lhe disse da maneira mais firme possível que a agradecia, mas que eu deveria mesmo ir naquele dia. Ela secou seus olhos, tirou um crucifixo de seu pescoço e me deu. Eu não sabia o que fazer, pois, como membro da igreja anglicana, via essas coisas como símbolos de idolatria. No entanto, me pareceu uma grosseria rejeitar o presente de uma senhora com tão boas intenções e em tão perturbador estado mental. Suponho que ela pôde, sem dúvida, ler meu rosto, porque colocou o amuleto no meu pescoço e disse: "Pelo amor de sua mãe", e saiu do quarto. Estou escrevendo esta parte do diário enquanto espero a diligência, que, é claro, está atrasada, e o crucifixo continua comigo. Não sei se é devido ao medo que vi naquela senhora ou pelas tantas tradições fantasmagóricas deste lugar, ou mesmo o próprio crucifixo. O certo é que não me sinto tão tranquilo quanto costumo ser. Se este livro chegar às mãos de Mina antes de mim, que leve meu adeus. Ah, aqui vem meu carro. 5 de maio. O castelo. A escuridão da madrugada já foi embora e o sol se ergue sobre o horizonte distante, que parece estar sendo perseguido por árvores ou colinas. Estou sem sono e, como ninguém irá me chamar até que eu acorde sozinho, naturalmente escrevo até que os olhos pesem. Gostaria de escrever sobre muitas coisas estranhas, mas para que ninguém imagine, ao ler isto, que comi demasiado bem antes de sair de Bistritz, o que poderia ter causado-me insônia, também anotarei o que foi, exatamente, o meu jantar. Apenas experimentei o que eles chamam de bife roubado, com rodelas de toucinho, cebola e carne de boi, tudo refogado com pimentas vermelhas, e depois espetado em um palito e assado, no mais puro estilo da carne de gato de Londres. O vinho era Mediasch dourado, que causa uma estranha sensação de formigamento na língua, porém nada desagradável. Só bebi umas 2 taças e nada mais. Quando me aproximei do carro, o condutor ainda não havia sentado em seu lugar. Estava conversando com a senhora da pousada. Evidentemente, falavam sobre mim, pois de vez em quando se voltavam na minha direção. Algumas pessoas, que estavam sentadas do lado de fora da casa, se aproximaram e logo me olharam com compaixão. Pude escutar muitas palavras repetidas uma e outra vez, palavras estranhas, já que o grupo era formado por diversas nacionalidades. Então, peguei meu dicionário e comecei a procurá-las. Admito que os significados não me trouxeram nenhuma alegria, já que entre elas estavam Ordog, Satanás, Pokol, Inferno, Stregojka, Bruxa, Vrolok e Vlkozlak, que significam a mesma coisa, uma em eslovaco e outra em sérvio, algo como um homem-lobo ou um vampiro. Lembrar, devo perguntar ao conde sobre estas coisas. Quando partimos, a multidão na porta do hotel, que a essa altura já havia aumentado consideravelmente, fez o sinal da cruz apontando para mim. Com alguma dificuldade, consegui que um dos passageiros me dissesse o que significava tudo aquilo. No começo ele não queria responder, mas quando soube que eu era inglês, me explicou que era uma simpatia contra o mal-olhado. Isso também não me agradou muito, principalmente porque estava indo embora de um lugar desconhecido com um homem desconhecido. Mas todo mundo parecia tão bondoso, tão cheio de compaixão e tão simpático, que não pude evitar a emoção. Nunca irei esquecer a última olhada que dei ao pátio interior do hotel e a multidão de personagens pitorescos se benzendo ao redor do amplo pórtico que emoldurava o centro do átrio, onde se agrupavam muitas plantas e pés de laranja em tons verdes. Enquanto eu me perdia nessas imagens, nosso condutor, cuja grande calça de linho cobria todo o assento da frente, fustigou os 4 pequenos cavalos que estavam perfilados de 2 em 2 e iniciamos nossa viagem. Logo perdi de vista e da memória todos os temores devido à beleza do caminho que atravessávamos. Apesar de que, se eu soubesse falar as línguas de meus companheiros de viagem, não conseguiria me livrar destes medos assim tão facilmente. Diante de nós,
se estendia um campo verde cheio de montes íngremes, coroados por uma aglomeração de trevos e casas de camponeses. Por todos os lados havia uma quantidade enlouquecedora de frutos florescendo: maçãs, ameixas, peras e morangos. À medida que íamos avançando, a quantidade de pétalas caídas na grama aumentava. A estrada serpenteava os verdejantes montes, no lugar que eles chamavam de Terra-média, e ia se liberando nas curvas ou se fechando nos braços estranguladores dos pinheiros. O caminho era ruim, mas apesar disso, parecia que estávamos voando. Não conseguia entender o porquê de tanta pressa, mas era evidente que o condutor não queria perder tempo. Disseram-me que o caminho era excelente durante o verão, porém ainda não havia sido feita a manutenção depois das nevascas do inverno. Essa estrada seria diferente das outras daquela região, pois desde a antiguidade que elas não são consertadas. Naquela época, se assim fosse feito, os turcos poderiam pensar que tropas estrangeiras se preparavam e, dessa maneira, começar a guerra que sempre estava prestes a explodir. Para além da Terra-média, se levantavam imponentes colinas que chegavam até os picos dos Cárpatos. Levantavam-se à esquerda e à direita de nós, com o sol da tarde caindo sobre elas e fazendo com que os gloriosos colares desta bela cordilheira reluzissem em um azul profundo nas sombras, em verde e marrom, onde a grama e as pedras se misturavam, e em uma infinita perspectiva de rochas pontiagudas que se perdiam na distância, onde os picos nevados se agigantavam. Em vários pontos das montanhas, podíamos descobrir grutas, através das quais, quando o sol começava a se pôr, víamos em algumas ocasiões a água caindo. Um dos meus companheiros me chamou a atenção para uma montanha coberta de neve, que parecia estar bem à nossa frente. Olhe, Irstenszek, o trono de Deus, me disse e se benzeu novamente. À medida que andávamos por nosso interminável caminho, o sol ia se afundando cada vez mais atrás de nós, e as sombras da tarde começavam a dar sinal de sua presença. Este fato foi realçado pelos topos das montanhas nevadas que ainda recebiam os raios de sol e pareciam brilhar com uma delicada e fria cor rosada. Passamos entre tchecos e eslovacos, todos em suas pitorescas vestimentas. Ao longo da estrada havia muitas cruzes, e meus companheiros de viagem faziam o sinal da cruz ao passar por cada uma. Também encontramos uma camponesa ajoelhada em frente a um altar, sem sequer se mover, mesmo quando nos aproximamos. Ela parecia, no furor de sua devoção, não ter olhos nem ouvidos para o mundo exterior. Muitas coisas eram completamente novas para mim. Por exemplo, os belos grupos de salgueiros, com suas ramas brancas brilhando como prata através do delicado verde das folhas. Passamos por carretas, grandes e largas, calculadas para se ajustarem às desigualdades da estrada. Cada uma delas com um grupo de camponeses voltando para suas casas. Os tchecos com suas peles de ovelha brancas e os eslovacos com peles coloridas. Estes últimos também carregavam machados. A noite chegou fria, e algumas vezes, enquanto a estrada era cortada pelos bosques de pinheiros, cada vez mais próximos de nós, grandes massas cinzentas se derramavam ao longo do caminho, produzindo um efeito lúgubre e solene, e fazendo com que os pensamentos e fantasias sinistras criadas durante aquela tarde voltassem. Em algumas ocasiões, as colinas eram tão íngremes que, apesar da pressa de nosso condutor, os cavalos só podiam avançar muito devagar. Eu quis descer do carro e caminhar ao lado deles, assim como fazemos em nosso país, mas o cocheiro não permitiu. Não, me disse. O senhor não deve caminhar por aqui. Os cachorros são muito ferozes. E acrescentou o que parecia ser uma piada macabra, pois olhou ao seu redor para captar os sorrisos afirmativos dos demais. Já terá bastante o que fazer antes de dormir. Ao escurecer, os passageiros pareciam mais nervosos, falando todos ao mesmo tempo com o cocheiro, e parecia que pediam a ele para aumentar a velocidade. O homem fustigou os cavalos sem piedade e, com gritos selvagens, tentou obrigá-los a um esforço maior. Então, através da escuridão, pude ver uma espécie de mancha de luz acinzentada diante de nós, como se houvesse uma fresta entre aqueles montes. A inquietude dos passageiros aumentou, a carruagem cambaleou e se inclinou para um e outro lado, como um barco flutuando sobre um mar revolto. Eu tive que me segurar. De repente, o caminho ficou mais nivelado e me deu a impressão de que voávamos sobre ele. As montanhas estavam cada vez mais perto de nós, de ambos os lados,
tanto que pareciam querer nos estrangular. Pouco depois, chegamos à entrada do desfiladeiro de Borgo. Nesse momento, sem saber o porquê, os passageiros me ofereceram presentes, insistindo de uma maneira tão sincera que não havia como me negar a recebê-los. Os presentes eram de diversos e estranhos tipos, e foram todos entregues com palavras muito amáveis, junto com uma bênção. Aquela mistura esquisita de movimentos de temor que eu já havia visto fora do hotel em Bistritz, o sinal da cruz e a simpatia contra o mal-olhado. De repente, o cocheiro se inclinou para a frente e os passageiros se apoiaram nas janelas de cada lado do carro, tentando ver com ansiedade através da escuridão. Era evidente que eles esperavam que algo estranho acontecesse, mas apesar de ter perguntado a cada um, ninguém me deu a menor explicação. Esse estado de ânimo durou algum tempo. No final, vimos como o desfiladeiro se abria até o lado oriental. Sobre nós pendiam nuvens escuras e tenebrosas, e o ar estava pesado, como a sensação opressora de um trovão. Parecia que a cordilheira separava as atmosferas e que agora estávamos adentrando a mais pesada. Ao chegar a Borgo, eu mesmo fui procurar o veículo que deveria me levar até a residência do conde. A cada instante esperava ver luzes, mas o breu permanecia. A única iluminação vinha dos tremeluzentes raios de luz de nossas próprias lamparinas. Assim pudemos ver o caminho arenoso e branco se estendendo à frente de nós, mas nele não havia nenhum sinal de veículo. Os passageiros se reclinaram com um suspiro de alívio, que parecia zombar de minha desilusão. Já estava pensando no que poderia fazer quando o cocheiro, olhando seu relógio, murmurou algo para os outros. Eu quase não ouvi, de tão suave e misterioso que foi o tom em que o disse. Acredito que foi algo como 1 hora antes do tempo. Então se voltou para mim e falou em um alemão pior que o meu. Não há nenhuma carruagem aqui. Ninguém o espera, senhor. Será melhor que agora venha a Bukovina e regresse amanhã ou depois. Melhor depois. Enquanto falava, os cavalos começaram a relinchar e a empinar-se de maneira tão selvagem que o cocheiro teve de segurá-los com mais firmeza. Então, em meio a um coro de camponeses que faziam o sinal da cruz de maneira nervosa, apareceu por trás de nós uma carruagem e parou ao nosso lado. Através da luz de nossas lamparinas, pude ver que os cavalos eram esplêndidos espécimes, negros como o carvão. Eram conduzidos por um homem alto, com uma grande barba grisalha, que usava um grande chapéu preto escondendo seu rosto. Só consegui ver um pouco de um par de olhos muito brilhantes, que, sob a luz da lamparina, me pareceram vermelhos. Ele veio até nós e se dirigiu ao cocheiro. O senhor chegou muito cedo hoje, meu amigo. O homem respondeu balbuciando. O senhor em inglês tinha pressa. Então o estranho voltou a falar. Suponho então que, por conta disso, o senhor sugeriu que ele seguisse até Bukovina? Não pode me enganar, meu amigo. Sei muita coisa, e meus cavalos são velozes. Ao falar isso, sorriu e pude ver através da luz da lamparina sua fina e dura boca com lábios muito vermelhos e seus dentes pontudos, brilhantes como marfim. Um dos meus companheiros sussurrou para o outro aquela frase de Leonora de Burger. Den die Toten reiten schnell. Pois os mortos viajam velozmente. O estranho condutor escutou aquelas palavras, pois levantou o olhar com um sorriso maquiavélico. O passageiro escondeu o rosto ao mesmo tempo em que fez o sinal da cruz. Me dê sua bagagem, senhor, disse o estranho cocheiro. Desci da diligência e passei para a carruagem, estacionada ao nosso lado. O cocheiro me ajudou a subir, me pegando pelo braço, com uma mão que parecia feita de aço. Sua força, com certeza, era enorme. Sem dizer nenhuma palavra, agitou as rédeas e os cavalos deram meia volta. Começamos então a deslizar pela escuridão do desfiladeiro. Ao olhar para trás, vi os cavalos do outro carro e, projetados contra a luz das lamparinas, avistei meus companheiros nos olhando com tristeza, enquanto o cocheiro fustigava os cavalos para partirem rumo a Bukovina. Ao perder esta imagem na escuridão, senti um calafrio esquisito e um sentimento de solidão se apoderou de mim. Meu novo cocheiro me cobriu os ombros com uma capa e colocou uma manta sobre os meus joelhos, falando logo a seguir, em um excelente alemão. A noite está fria e meu amo, o conde, me pediu que tivesse muito cuidado com o senhor.
Debaixo do assento há uma garrafa de Slivovitz, um licor regional feito de ameixas. Caso goste. Não bebi nada, mas era agradável saber que havia ali uma provisão de licor. Senti-me um pouco confuso e, não menos, assustado. Acho que se houvesse outra alternativa, eu não prosseguiria com aquela misteriosa viagem noturna. A carruagem avançou rapidamente. Logo demos uma curva completa e entramos por outro caminho reto. Pareceu-me que apenas dávamos voltas no mesmo lugar. Memorizei um determinado ponto e confirmei minhas suspeitas. Eu gostaria de perguntar ao cocheiro o que significava tudo aquilo, mas tive medo. Pensei que, na situação na qual me encontrava, qualquer protesto poderia não ter o efeito desejado no caso de haver a intenção do atraso. Depois de um tempo, no entanto, já estava bastante curioso para saber quanto tempo levávamos nesse jogo. Acendi um fósforo e olhei o relógio. Faltavam poucos minutos para meia-noite. Esse fato me sobressaltou, pois suponho que meu temor acerca desta hora específica havia aumentado devido às minhas recentes experiências. Fiquei aguardando com uma doentia ansiedade. Mais adiante no caminho, um cachorro começou a uivar na casa de algum camponês. Deixou escapar um grande e lúgubre uivo, como se tivesse medo. Seu chamado foi reconhecido por outro cachorro, e por outro, e por outro, até que, nascido como o vento que agora passava suavemente através do desfiladeiro, começou um concerto de uivos que pareciam vir de todos os lados, desde o lugar mais longínquo tanto quanto a imaginação pudesse captar através da escuridão da noite. Já no primeiro uivo, os cavalos começaram a relinchar e a inquietar-se, mas o cocheiro falou com eles de forma tranquilizadora, e eles recuperaram a calma, apesar de ainda tremerem e suarem como se acabassem de passar por um grande susto. De repente, das montanhas que nos rodeavam, chegou um uivo muito mais forte e agudo. O uivo dos lobos, que afetou os cavalos e eu da mesma maneira, pois estive a ponto de saltar da carruagem e sair correndo, enquanto eles retrocederam e deram pinotes freneticamente, fazendo com que o cocheiro tivesse que empregar toda a sua força para impedir que tombassem. No entanto, passados poucos minutos, meus ouvidos já estavam acostumados aos uivos e os cavalos haviam se acalmado novamente. O cocheiro então se pôs na frente deles, os acariciou e sussurrou algo em suas orelhas, assim como costumam fazer os domadores. E, extraordinariamente, após esses mimos, voltaram a ser obedientes, ainda que continuassem tremendo de medo. Assim que tranquilizou os cavalos, o cocheiro saltou novamente para seu assento e reiniciamos nossa viagem. Depois de chegar ao outro lado do desfiladeiro, a carruagem entrou em um caminho estreito e logo nos deparamos com grandes árvores, que em alguns lugares cobriam completamente a estrada, formando uma espécie de túnel. Além disso, gigantescos e ameaçadores penhascos nos cercavam dos dois lados. Apesar de achar que agora estávamos protegidos, ainda podia escutar o vento que se levantava, gemendo e sibilando através das rochas, e sentir os galhos das árvores se chocarem uns contra os outros ao passarmos. O frio estava aumentando e uma fina neve começou a cair, de forma que em pouco tempo tudo ao nosso redor estava coberto por um manto branco. O vento ainda carregava os uivos dos cachorros, ainda que diminuíssem conforme nos afastávamos. Os uivos dos lobos, ao contrário, se aproximavam cada vez mais. Me senti terrivelmente angustiado e os cavalos compartilhavam de meu medo. No entanto, o cocheiro parecia nada temer. Volta e meia ele movia a cabeça para a esquerda e para a direita, como se estivesse procurando algo, mas eu não podia ver nada naquela escuridão. De repente, longe, à esquerda, consegui enxergar um brilho débil de uma chama azul. O cocheiro também a viu. Imediatamente parou os cavalos, saltou e desapareceu na escuridão. Eu não sabia o que fazer. Os uivos dos lobos pareciam cada vez mais próximos. Enquanto eu me perguntava qual atitude tomar, o cocheiro apareceu e, sem dizer uma palavra, tomou seu lugar na carruagem para prosseguir viagem. Acho que adormeci e sonhei várias vezes com este incidente. Lembrando bem, me parece que foi um horripilante pesadelo. Uma vez, a chama apareceu tão perto do caminho que até na escuridão que nos rodeava pude observar os movimentos do condutor. Ele foi rapidamente em direção da chama azulada, que era bem tênue, já que não parecia iluminar todo o lugar. Pegou umas pedras e as colocou de uma maneira significativa. Em um determinado momento fui vítima de um efeito óptico estranho.
Parado entre a chama e eu, o cocheiro não parecia obstruir minha visão. Eu continuava vendo aquela luminosidade fantasmagórica. Isto me assombrou, mas como foi apenas um efeito momentâneo, achei que meus olhos haviam me enganado devido ao esforço que fazia na escuridão. As chamas azuis ficaram um tempo sem aparecer e nos apressamos através da noite, com os uivos dos lobos nos rondando, como se nos seguissem em círculos. Finalmente o cocheiro se afastou mais, e por mais tempo que antes. Na sua ausência, os cavalos novamente começaram a tremer e a relinchar de medo. Não havia nenhuma causa aparente para todo aquele nervosismo, pois os lobos já haviam parado de uivar. Foi, então, que a lua, navegando através das nuvens negras, apareceu por trás do cume de uma rocha saliente revestida de pinheiros. E sob a sua luz, vi um círculo de lobos ao nosso redor, com dentes brancos, línguas vermelhas e pelos eriçados. Eram 100 vezes mais terríveis naquele silêncio lúgubre enquanto nos olhavam do que quando uivavam sem que os pudéssemos ver. Eu caí em uma espécie de terror paralisante. Só quando o homem se encontra cara a cara com semelhante horror pode compreender o verdadeiro significado do medo. Logo, todos os lobos começaram a uivar como se a luz da lua produzisse neles um efeito peculiar. Os cavalos retrocederam e olharam ao redor com os olhos que giravam de maneira dolorosa, com aquele círculo vivo de terror os acompanhando, fazendo-os permanecer ali. Eu gritei para que o cocheiro voltasse, pois acreditava que a nossa última chance seria abrir caminho através dos lobos. Para ajudá-lo a voltar, gritei e bati em um dos lados da carruagem, esperando que o barulho espantasse os animais e assim ele pudesse ter a oportunidade de subir a bordo. Como ele conseguiu chegar é algo que não sei, mas escutei sua voz em tom de comando imperativo. Olhei para o lugar onde ele estava e o vi parado no meio do caminho. Agitou os braços como se tratasse de afastar um obstáculo abstrato, e os lobos se retiraram. Justo neste momento, uma nuvem pesada passou na frente da lua, nos deixando novamente na total escuridão. Quando pude enxergar de novo, o cocheiro estava subindo na carruagem e os lobos haviam desaparecido. Tudo isso foi tão estranho e misterioso que fui acometido de pânico e não consegui me mover nem falar. O tempo parecia não passar enquanto continuávamos nosso caminho, agora no mais completo breu. De repente, tive consciência de que o condutor estava parando os cavalos no pátio interno de um imenso castelo, de cujas altas janelas negras não saía nenhum só raio de luz, e cujas muralhas em ruínas desenhavam uma linha pontiaguda contra o céu iluminado pela luz da lua.